Boa noite, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira da live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo Estevão, do GEP. Eu sou Aníbal Albuquerque, boa noite Patrícia, seja muito bem-vinda. Boa noite Cláudio, Neuma, boa noite a Mauri Júnior, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira aqui na casa de Paulo Estevão. Boa noite, Marisa. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso evangelho de hoje, muito especial, o título será Benefícios Pagos com a Ingratidão. Vem do capítulo 13, item 19, penúltimo item. Boa noite, Érica. Boa noite, Nilva, Ângela. Muito boa noite a todos vocês. Vamos aos avisos da casa. Os avisos da casa dizem respeito às nossas palestras públicas de amanhã. Amanhã nós teremos no GEP da Piedade uma palestra presencial com capacidade máxima para 60 pessoas. O nosso irmão Alain Denizar falará sobre homeopatia e espiritismo, aproximações de princípios de cura espiritual. Lembrando que a palestra acontece às 20 horas, ok? Já no GEP da Água Fria, também às 20 horas, capacidade máxima do nosso salão, 91 pessoas. O nosso querido irmão Cícero Margelânio abordará o tema Fé, uma construção diária. Temas maravilhosos todos dois. Lembrando só um detalhe, no GEP da Água Fria, além da palestra presencial, ela também é transmitida ao vivo pelo Instagram e depois esta palestra da Água Fria fica disponível no IGTV do Instagram e no YouTube no canal GEP TV. Tá bom, meus irmãos? Vamos à nossa prece inicial para que depois possamos fazer uma leitura de uma mensagem relacionada à temática de hoje e aí nós adentramos no tema do Evangelho desta noite. Tá certo? Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, podem serenar os pensamentos, aquietando a sua mente, procurando relaxar, procurar ficar em paz, quieto, recebendo o amparo e a assistência dos bons amigos espirituais, para que eles possam nos auxiliar, tanto a mim quanto a você que nos assiste, para que possamos absorver o máximo dos ensinamentos trazidos pela espiritualidade amiga, possamos internalizar estes conhecimentos e, principalmente, colocá-los em prática. Desta forma, Mestre Jesus, queridos bons amigos espirituais, abençoe-nos a todos nós neste momento em que damos início à nossa live do Evangelho do GEP. Muito obrigado, que assim seja. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Ana Edileia. Boa noite, Gleison. Muito boa noite a todos vocês. Lembrando que toda quarta e toda quinta nós temos a live do Evangelho no GEP. Na quarta-feira com a Caroline Treiga, na quinta-feira comigo, Aníbal Albuquerque. Mas estamos tendo o ATE presencial. E ele está acontecendo nas duas sedes, das 4 que nós temos em Fortaleza, acontecendo na sede da Piedade, na sede da Água Fria. Aníbal, que dia? Toda quarta e toda quinta. O ATE é composto de 2 dias de tratamento. E o horário, Aníbal? O horário pode ser às 8 da manhã ou às 8 da noite. Tá certo? E lembrando que o nosso evangelho de hoje está com o tema benefícios pagos com a ingratidão. Então nós escolhemos uma mensagem desta noite. Deixa eu só fazer. Nós escolhemos uma mensagem desta noite. Ele vem do livro Vinha de Luz, do nosso querido Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier.
E a mensagem do livro Vinha de Luz é a mensagem número 82, sem desfalecimentos. Porque a nossa mensagem de hoje vai falar da ingratidão. Muitas vezes procuramos ajudar o outro e podemos ser recebidos com ingratidão. E um anjo, um espírito protetor abordou essa temática procurando nos esclarecer. Tá certo? Então, a mensagem é a número 82 do livro Vinha de Luz, sem desfalecimentos. E aí Emmanuel traz uma mensagem de Paulo, no início, na introdução, narrada em Gálatas. Um trecho de uma carta em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então nos fala Emmanuel. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem-estar. De bem-fazer. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus. É feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita e nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres. Nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimento. Então, meus irmãos, essa mensagem de Emmanuel, ele vem falar justamente, às vezes, da nossa imaturidade no servir, em prestar a caridade. E por conta disso, nos aborrecemos, nos distanciamos, nos chateamos. E a mensagem de hoje, vem do capítulo 13. O capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E ela é interessante porque a doutrina espírita tem como máxima: fora da caridade não há salvação. E o capítulo 13, Kardec reuniu a mensagem de Jesus que aborda essa temática de fazer o bem ao próximo, não importa quem, e que você não divulgue, faça no anonimato, ou não use para autopromoção. E Kardec, além de trazer algumas mensagens belíssimas, esse capítulo é um verdadeiro tratado, um verdadeiro manual do trabalho voluntário, do voluntariado. Normalmente nós, na Casa Espírita, na Casa de Paulo Estevão, nós ministramos cursos, procurando formar trabalhadores voluntários. E aí uma das coisas que a gente precisa sempre desmistificar é que o trabalho voluntário, o Miguel sempre gosta de falar isso, o Miguel Falcão, é que o trabalho voluntário não é um trabalho sem compromisso. Eu não posso ir, no momento em que eu assumo um trabalho voluntário, eu não posso simplesmente dizer: hoje eu vou, não, amanhã eu não vou não. Depois da manhã, vamos ver como é que eu amanheço. Não, a gente assume um compromisso pessoal e um compromisso com a espiritualidade. Então, neste capítulo, uma pleiade de espíritos, além da mensagem de Jesus e de Kardec, aborda
de uma forma didática, de uma forma prática, de como devemos servir, de como devemos praticar a máxima: fora da caridade não há salvação. Inclusive, né, são espíritos que trazem a sua mensagem procurando abordar a sua prática quando na Terra, procurando explorar também o seu trabalho espiritual, procurando nos aconselhar, procurando nos orientar para que nós não caiamos em armadilhas. E hoje uma delas, né, hoje é bem interessante. Eu vou só trazer aqui para que a gente tenha uma noção de quantos espíritos, né, além de Kardec, né, encarnado, claro, e de Jesus, trouxeram, assinaram mensagens procurando nos orientar. Nós temos aqui uma mensagem, a primeira mensagem do primeiro espírito é de irmã Rosália, que Kardec recebeu de um médium em Paris em 1860, irmã Rosália. Outra mensagem foi trazida por um espírito protetor, já foi na cidade de Lyon em 1860. Outra mensagem que explora esse conteúdo, eu inclusive trouxe na semana passada, foi de Adolphe, bispo de Argel. E a mensagem foi recebida na cidade de Bordeaux em 1861. Outra mensagem trazida por São Vicente de Paula. Foi uma mensagem recebida na cidade de Paris em 1858. E São Vicente de Paula muito relacionado ao trabalho junto às pessoas necessitadas. Há uma outra mensagem que inclusive inicia-se o Espírito dizendo: chamo-me caridade, porque foi justamente uma mensagem trazida por Carita, que foi martirizada em Roma, né? A mensagem foi recebida na cidade de Lyon em 1861. Outra mensagem trazida foi novamente do Espírito Carita, em Lyon, 1861, novamente. Outra, um Espírito Protetor, Lyon, 1861. Outra mensagem de João, só assinou como João, outra assinou como Miguel. Outra mensagem que foi trazida nesse capítulo vem de um espírito familiar. Há uma mensagem também de São Luís, é a última mensagem. E a mensagem de hoje que a gente vai abordar vem de um guia protetor. E olha que interessante, Kardec aborda a teoria dos espíritos protetores, dos guias protetores, que são espíritos elevados, espíritos iluminados. Muitas vezes eles podem até estar habitando outros orbes e trazerem a sua mensagem, proteger os seus tutelados. E esse espírito, né, deu o título de benefícios pagos com a ingratidão. Ele não é conhecido, talvez na Terra, pelo seu nome, mas um espírito iluminado que traz uma mensagem belíssima. Então, todo esse capítulo, se você pretende iniciar um trabalho voluntário, fazer caridade, ou se você já faz, se você já é trabalhador, recomendamos a leitura. Girlene está falando aqui: boa noite, Aníbal, saudade de lhe ouvir. Que bom, estamos aqui toda quinta-feira, tá certo? Muito bom. Boa noite, Lucélia, boa noite, Ivone, né? Então é uma mensagem rica, como eu estava falando. Normalmente a gente oferta curso para que a pessoa possa conhecer mais o que é o trabalho voluntário, para que ela possa saber como se dedicar, como se doar, o que possa esperar. E esse capítulo ele vai trazer uma série de experiências, uma série de pontos, né, e contrapontos valiosos para que nós possamos ter uma compreensão do que realmente é caridade. Pelo pouco de espíritos que aqui eu relatei, a gente tem uma noção como Kardec reuniu uma essência de bons espíritos relacionados a essa temática para que eles possam, né, vamos dizer assim, nos esclarecer, nos orientar e mostrar algumas armadilhas, alguns cuidados que temos que ter na lida desse trabalho que tem que ser feito com amor. Então esse espírito protetor, né, que ele se intitulou Guia Protetor, ele fala algumas coisas muito interessantes.
A primeira coisa que ele joga é uma pergunta e provavelmente muitos de nós poderemos nos identificar com uma experiência parecida com o que ele traz, ou se ainda não trabalhamos e ao começarmos, poderemos passar por uma situação que às vezes pode até ser embaraçosa. E como eu devo me sair diante de uma situação dessa? O que é realmente esse trabalho? E aí é interessante que cada um procure fazer esse questionamento. Se você já é trabalhador, por que eu faço esse trabalho? Com qual objetivo? Qual é o meu propósito? Qual é a minha finalidade? Provavelmente no início você tinha um pensamento, né? Tinha um pensamento inicial e ele foi se transformando ao longo do tempo, à proporção que você foi tomando mais conhecimento, experienciando mais, amadurecendo mais, progredindo mais na sua caminhada espiritual. Aqueles que ainda, que porventura não têm essa oportunidade, se prepare, leia esse capítulo com atenção, com cuidado, com carinho. Então, esse espírito, esse guia protetor, ele fala assim: o que você deve pensar daqueles que, recebendo a ingratidão, como pagamento de um benefício que ele fez, deixa de praticar o bem para não topar com os ingratos? Ou seja, eu hoje fui fazer um trabalho voluntário, por exemplo. E aí fui para um local e não fui bem recebido, ou pelos trabalhadores, ou a ingratidão de algum beneficiado. E aí por conta disso eu me chateei, fiquei magoado e abandonei o trabalho. Boa noite, Diana, meu amigo Cleudes Fernandes, grande Marleide, Camila, boa noite a todos vocês. Então, é a primeira pergunta que esse espírito faz. Como se eu deixo de praticar o bem para não topar com aquele ingrato, ou às vezes para não estar no mesmo trabalho de uma pessoa que eu não fui com a cara dela, que ela me tratou de uma forma que eu não gostei, e aí eu me afasto. E aí, olha que interessante a resposta que esse espírito nos traz. Ele não usa de muitas palavras. Ele é muito objetivo. Então ele fala assim: há mais egoísmo do que caridade. Ou seja, eu que me afastei, que me melindrei, que me chateei, ele diz que há em mim mais de egoísmo do que de caridade. Pois fazer o bem apenas para receber a demonstração de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. Então, no momento, oi Pati, Karina, no momento em que eu espero algo, eu já falei isso para vocês, no momento em que eu espero algo, eu posso me decepcionar. No momento em que eu crio uma expectativa, eu posso me decepcionar. E é sobre essa temática que esse espírito protetor vai nos presentear. Eu diria isso, presentear, para que nós pensemos bem e não caiamos em uma armadilha. Então, vou repetir a resposta que ele deu. Ele diz para aquela pessoa que começou um trabalho voluntário e se chateou, ficou com alguma ingratidão de algum assistido, ou a ingratidão de algum trabalhador, ou de quem coordena o trabalho, você não gostou de uma palavra que foi um pouco mais seca, mais dura, não houve um reconhecimento, não houve uma valorização. E aí ele diz assim, e você se afasta por conta disso, para não se chatear mais, ele fala que há mais egoísmo do que caridade. Fazer o bem apenas para receber demonstração de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. Olha que ensinamento, olha que lição. E aí ele continua. E o bem feito desinteressado é o único agradável a Deus. Então, nós devemos sempre nos pautar na caminhada do bem. Nós devemos sempre fazer o que Deus deseja para nós. Porque quando realizamos isso, nos damos bem, ficamos em paz, ficamos felizes. Então, esse bem, essa caridade, essa ação, seja ela de ordem material, seja ela de ordem moral, ela só tem valor aos olhos divinos se nós a fazemos de forma desinteressada.
E esse desinteresse faz com que eu não precise estar me expondo, me mostrando, não precisa fazer com que eu me autopromova, que eu receba presentes, que eu receba serviços. Eu não preciso disso. Posso até divulgar o trabalho para que possamos engajar mais voluntários, para que possamos engajar mais recursos de ordem material, Isso é natural. Mas aquela divulgação, ela não é uma divulgação da pessoa de quem o faz. É uma divulgação do trabalho, é uma divulgação daqueles que estão sendo beneficiados, sem eles precisarem ser expostos, sem precisarem ser ridicularizados e sem precisarem ser humilhados. E aí continua esse nosso amigo espiritual, quando ele fala assim: há também orgulho. Outra forma de orgulho. O primeiro que ele trouxe foi quando eu me afasto porque eu me melindrei. E a gente vê isso muito no movimento espírita, né? Com pessoas que estão engajadas. E o trabalho voluntário é de várias ordens, de várias facetas. Seja trabalhando nos trabalhos sociais, seja como facilitador de estudo, seja como trabalhador de mediúnica, seja como coordenador, seja supervisionando algo, seja trabalhando no ATE, nas diversas atividades. Muitas vezes eu me melindro. Foi comentado aqui, Mark faz tudo. Mas tem muita espírita que divulga a frase: afaste-se de pessoas tóxicas, afaste de quem te adoece. Eu trato essas pessoas ingratas como doentes, compreendo a atitude delas. Excelente, porque no momento que eu compreendo que aquela pessoa não está bem, ela precisa do meu amparo. Quando a gente fala, eu vou falar por mim, quando eu sugiro que alguém se afaste de pessoa tóxica, é quando eu percebo que aquela pessoa que vem nos falar, ela não consegue superar a energia tão negativa ou tão difícil daquela pessoa. Ela não consegue contrapor, ela não consegue, não vou dizer a palavra se impor, ou até se impor energeticamente, podendo ajudar, podendo não ser tão influenciada, porque há pessoas que conseguem ajudar pessoas desse tipo. Há pessoas, e aí é legal, a gente não pode. O próprio Jesus diz que veio para os doentes, não foi para os sãos. Mas nós temos pessoas que no seu estado hoje emocional, no seu estado físico, não consegue. Às vezes ela tem uma sensibilidade maior e que faz extremamente mal ela ficar próxima ou ao lado ou junto de uma pessoa que é agressiva, que é negativa, que só acha que tudo é ruim. E aí desculpe o termo, mas aquele maldizer, ou aquela forma de se expressar, ou aquela forma de agir, não lhe faz bem, lhe faz muito mal. E aí, se ela não aprende como lidar com pessoas desse tipo de atitude, de comportamento, ela precisa realmente se afastar. Mas se ela puder ajudar, que ela ajude, porque todos nós precisamos de ajuda. A Marleide fala assim, às vezes uma palavra já é um bem enorme. Você está fazendo essa a uma pessoa. É verdade. Às vezes no atendimento fraterno, você falou uma palavra, muitas vezes a gente só precisa ser ouvido. Às vezes no atendimento fraterno há circunstâncias, há situações em que a pessoa precisa falar, extravasar, se expressar e não tem uma oportunidade, um momento de fazer isso. E às vezes a gente fica calado ou fala tão pouco. E a pessoa sai tão bem porque ela descarrega, né? Ela coloca para fora, ela consegue até se ouvir. E se ouvindo, ela encontra respostas para os seus questionamentos, resposta para os seus problemas. E desta forma, às vezes, alguns deles agradecem assim, muito obrigado pelas palavras que você disse. E às vezes a gente fica com cara de espanto, porque quase não dissemos nada. A Meire fala assim, nós voluntários somos trabalhadores do nosso Pai, devendo trabalhar pensando nele. É verdade, nós somos trabalhadores da seara de Jesus, na seara de Deus, é a mais pura verdade. Então, eu espero que... Eu achei muito interessante o comentário trazido pelo Marcos Faz Tudo, né? E trouxe uma vertente, né?
A gente não pode simplesmente dar as costas àqueles que estão precisando. Quantas pessoas com problemas não nos chegam na casa espírita e nós estendemos o braço, procuramos ajudar, auxiliar, ouvir, tratar, né? Nós não estamos querendo receber, e não é isso que acontece, essa não é a prática, nós não recebemos somente pessoas sãs, porque isso é um universo tão pequeno. Agora sim, pessoas que se tratam, pessoas que recebem essa palavra de conforto, de consolo, de esperança, compreendem, elas trabalham a sua cura. A espiritualidade trabalha a sua cura. E aí, elas, no estado melhor, elas começam a se tornar trabalhadores voluntários. E esse capítulo 13 é uma obra-prima. Tantas mensagens edificantes que nos ajudam nesse trabalho. Então, como eu estava falando, esse Espírito fala assim: há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o benefício lhe vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Então, aquela pessoa que vem me enaltecer, vem rasgar seda, rasgar elogios, ele também está satisfazendo o meu orgulho. O ideal é que a gente peça para aquela pessoa, não precisa se expressar, não precisa falar. Eu também sou necessitado, eu também sou um trabalhador, né? Então ele diz isso. E aí ele arremata com muita propriedade, falando assim: todo aquele que procura na terra recompensa alguém ao bem que pratica, não a receberá no céu. Simples, objetivo e contundente. Se eu estou esperando reconhecimento aqui, é porque ainda o orgulho, a vaidade, ainda são alimentos que me satisfazem. E no momento em que eles estão a me satisfazer, mais e mais eu estou me distanciando da casa do Pai com relação aos seus ensinamentos, com relação aos ensinamentos que tantos mestres, tantos profetas, que Jesus veio nos presentear. Por isso que ele diz: todo aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Porque já recebeu aqui na terra e você não vai compreender os benefícios do céu. Então eu preciso, se no meu íntimo é isso que ainda hoje está me alimentando, releia esse capítulo, estude-o, medite, aprofunde o seu conhecimento, como ele lhe toca. E se for preciso, reveja suas atitudes, reveja seus pensamentos, reveja seus procedimentos, para que você possa se libertar, conforme esse Espírito nos esclarece. É riquíssimo, é valoroso. Nos fala ainda ele: Deus, entretanto, terá em apreço, ou seja, em valor, aquele que não a busca no mundo. Ele faz porque quer fazer, porque quer ver a felicidade no outro, quer ver a alegria, quer ver a satisfação do outro, e não a minha, e não a sua. Olha que interessante isso. E aí ele sugere, ele nos pede. A Silvia Maria fala assim: às vezes pensamos que o trabalho do Cristo é nosso. Somos só instrumentos. A Maria Valente fala assim: que livro eu encontro esta lição, Aníbal? Nós estamos, Maria Valente, nós estamos fazendo a live do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 13. E a mensagem de hoje é intitulada Benefícios Pagos com a Ingratidão. É o item 19. Mas eu comentei no início que todo esse capítulo é um valoroso instrumento, um valoroso tratado de trabalho voluntário. Tá certo? E aí ele diz assim: você deve sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que quem fizer o bem poderão não te agradecer. Sabe por que ele não agradece às vezes? Porque ele está ressabiado. E por que ele está ressabiado? Porque às vezes aquele que te antecedeu no dia anterior ou da última vez que ele foi ajudado, o tratou mal, não foi
caridoso como deveria ser. Ele está ferido, ele está magoado. A vida não tem sido um mar de rosa. Então, ele não consegue, diante de tantas circunstâncias, retribuir com um sorriso, com uma palavra, a gratidão, demonstrar a gratidão pelo que ele está recebendo. Mas não se preocupe com isso, e esse Espírito vai falar disso, nesse parágrafo. Né? Ele diz assim, fica certo de que, se aquele a quem você presta um serviço o esquece. Então eu fiz algo e aquela pessoa não me reconheceu, ficou calado, ficou indiferente, ou até pode ter sido agressivo. Olha o que é que esse Espírito vai dizer. Ele diz assim, Deus o levará em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado houvesse sido pago. Então, ele não te agradeceu, você está em boa vista com Deus. Mas aquele irmão que não agradeceu, dependendo da circunstância, ele poderá não ficar tão bem visto, mas também Deus poderá amenizar, porque às vezes aquele irmão já sofreu tanto, já foi tão espizinhado que, sabe o dito popular, gato escaldado tem medo até de água fria, então ele não consegue expressar gratidão, porque ele é cismado, tem medo, é ressabiado. A Francine fala assim, a ingratidão dói, mas fazer algo sem esperar em troca. Não nos sentimos ofendidos. É verdade, se eu não espero nada do outro, eu não me ofendo. E aí continua ele. Se Deus permite, olha que interessante, e nós estamos num mundo de expiações e provas. Sabe por quê? Precisamos passar por expiações e provas porque ainda somos espíritos imperfeitos. Então, olha que interessante o final desse parágrafo, quando ele diz assim, se Deus permite que por vezes você seja pago com a ingratidão, é para te experimentar a sua perseverança em praticar o bem. Olha que interessante. Às vezes eu estou sendo provado, porque às vezes é muito fácil estar falando, gente. É muito fácil a teoria, é muito fácil falar. Mas o que vale mesmo é a prática, a hora. Quando acontece a hora da verdade, como diria o Faustão, se vira nos 30. Como é que eu reajo com essa ingratidão? Então, às vezes, eu estou sendo experienciado. Por isso que eu já estou alertando que esse capítulo é muito valioso para você que já é trabalhador voluntário, para você que quer se engajar, leia-o na íntegra. Leia devagar. Absorva cada frase, cada parágrafo, cada lição. Essa de hoje é belíssima, mas todas as outras também são. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita. Então, eu vou repetir. Se Deus permite por vezes que você seja pago com a ingratidão, é para experimentar a sua perseverança em praticar o bem. E aí ele ainda fala assim, e porventura, será que você sabe o que vai acontecer no futuro? Será que momentaneamente o benefício esquecido não poderá render frutos mais tarde? Às vezes eu não vejo o plantio que eu estou fazendo naquela hora, mas com a persistência, com a troca de conhecimento, com o relacionamento, aquela pessoa se transforma, aquela pessoa muda. E mais uma vez, me desculpem a repetição, mas eu vou falar novamente de um filme que eu assisti há uns 2 meses e que tem um livro também. O filme é Somos Todos Iguais e retrata justamente uma situação de moradores de rua que são assistidos. E há um deles que é chamado de suicida, que chega batendo com um taco de beisebol nas mesas, nos cantos, querendo quebrar vidro, quebrar tudo. E ele se transforma fruto dos relacionamentos que são mantidos. É um livro e um filme baseado em uma história real. Então vale a pena, é uma grande lição, um filme emocionante e de muito valor e demonstra isso aqui. Demonstra que às vezes eu me melindro porque o outro foi ingrato, porque o outro foi grosseiro, porque o outro cuspiu na minha cara e o filme mostra uma cena da pessoa cuspindo na cara, sim, mas a pessoa persevera. Ela planta, ela não desiste. Como esse Espírito diz que às vezes acontece isso conosco. Ele diz que
Nesses casos, eu sou mais egoísta do que caridoso. Então, ele diz assim, tenha certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Gente, e muda muito. Maria Valente fala assim, grande reflexão esse filme. É belíssimo esse filme. Infelizmente, a gente nunca vê senão o presente. Né? Então, às vezes, eu não consigo abarcar o futuro. E, às vezes, rapidamente eu abandono aquele trabalho. Aí eu não consigo perceber aquela semente germinar. Muitas vezes eu não consigo perceber aquela semente crescer, frutificar. E daí eu colher o fruto. E esse fruto não é para mim, é para a sociedade, é para a humanidade, é para aquela pessoa. Então muitas vezes eu nem percebo que plantei a semente e já desisto, porque digo, é muito difícil, eu não aguento isso não, é muita dor, eu não consigo ser espizinhado, eu não consigo ser maltratado, eu não consigo ser reconhecido. Cuidado. Muitas vezes eu posso estar sendo testado por Deus para ver como é a minha insistência e persistência. Rosângela lembra que assistiu e gostou também do filme, né? Somos todos iguais. Então, ele diz assim, muitas vezes esses irmãos têm o coração endurecido, o coração pedrado, né? Eu digo, muitas vezes o coração está sangrando, o coração está ferido. Às vezes está com uma lança no coração, machucado. E toda vida que alguém tenta fazer algo, aquilo vem à tona, né? Aquele recalque, aquele trauma. Muitas vezes nós não sabemos da dor do outro. E queremos que o outro veja que nem eu vejo o mundo, mas às vezes ele pode não ver porque ele passou por experiências mais difíceis. Então esse espírito, né, esse guia protetor fala assim, muitas vezes esses irmãos estão esquecidos neste mundo. Mas quando eles se desembaraçarem do seu envoltório carnal, quando eles desencarnarem, quem os receber lembrará deles a lembrança do que eles foram beneficiados. E aí eles perceberão o quanto eles foram ajudados. E aí eles vão querer pagar essa dívida, eles vão se sentir endividados. E querendo pagar essa dívida, eles vão muitas vezes orar e se dedicar ao seu benfeitor. Olha que interessante. Olha que interessante. Quando nós fazemos algo sem esperar nada em troca, né, de forma despretensiosa, primeiro eu não me incomodo, né, não devo me incomodar como o outro age ou como o outro reage. O mais importante é como eu estou agindo. O mais importante é como eu estou reagindo. Que resposta eu estou dando? E aí, deixa que a espiritualidade haja, deixa que o tempo funcione para mim, para ele, para os outros. Não importa. E aí, muitas vezes, diz esse guia protetor, sem a gente suspeitar, eu terei contribuído para o adiantamento moral e ele poderá reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. E é a mais pura verdade. Um benefício jamais se perde. Quantos de nós reconhecemos e percebemos que fomos beneficiados? Sim. Temos gratidão? Reconhecemos quem nos beneficiou, quem nos ajudou, quem estendeu a mão? Reconhecemos e agradecemos e oramos por aquela pessoa? Então, um benefício jamais se perde. E se, porventura, eu não tratei bem aquela pessoa, fiquei desconfiado, fiquei cismado, né? Fui grosseiro, fui agressivo, achei que estava sendo invasivo, né? A Vanessa fala assim, é preciso entender que tudo o que fazemos, inclusive a caridade, só diz respeito a mim e não ao outro. Excelente, Vanessa. Inclusive ele fala disso, né? Ele fala isso também. E a gente vai já falar sobre isso. E aí,
Continua ele falando disso, né? A máxima é: um benefício jamais se perde. E é verdade. Se nós conhecêssemos, e aí ele fala assim, se nós conhecêssemos todos os laços que prendem a sua vida atual às suas existências anteriores, às vezes aquele irmão está sendo agressivo porque eu lhe causei algo desagradável na vida anterior. Ele pode até não ter lembrança, mas ele tem algo, um sentimento que ele não bate comigo. A minha presença não é boa para ele, né? Vanessa fala assim: demorei muito para entender, mas a vida ensina a gente. É verdade, Vanessa, né? A gente é uma coisa comigo e com Deus. E o outro é um instrumento para eu aprender, para eu servir, para eu ajudar, para o outro se beneficiar, né? É coisas do gênero. Se nós pudéssemos apanhar, né? A gente não sabe, a gente olha a vida presente, mal olha para o futuro e não tem lembrança do passado. Então ele diz assim: se nós pudéssemos apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para o efeito de um progresso mútuo. Então muitas vezes aquele irmão que eu ajudo, lá na frente ele pode me ajudar também. O mundo dá muitas voltas, não só nesse momento em que estamos na carne, mas também quando estamos desencarnados. Quem sabe se o bem que eu estou fazendo a ele não foi uma forma que Deus encontrou para eu reparar o mal que eu possa ter feito na vida anterior. Ou ele a mim, ou eu a ele, né? Então, a gente não tem noção e a gente não precisa estar medindo. A Vanessa fala assim como tantas são lições para nós, igualmente o somos para alguém. E é verdade, a mais pura verdade. Então, ele pede no final, a última mensagem que ele traz, ele pede assim: admira muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que te concede reviver essas experiências para chegar a Ele. Porque é vivendo essas experiências que nós nos melhoramos. Quando a doutrina espírita tem como máxima: fora da caridade não há salvação, é mostrando que é por meio da prática do bem, da prática do amor, da caridade moral, que nós nos melhoraremos. Que nós melhoraremos os nossos relacionamentos, melhoraremos o nosso convívio, adquiriremos mais experiência. Às vezes a gente está no nosso mundo e a gente não se depara com situações que nunca tínhamos vivenciado e o outro já vivenciou. E aí quando nós passamos por uma situação semelhante, a gente já teve um vislumbre, um relato, um pouco da experiência do outro, do convívio com o outro. Então, olha que bonito a frase final que esse guia protetor nos traz, nos dá de presente. Admira muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que lhe concede reviver para chegar a Ele. Ou seja, por meio da reencarnação que a gente vai progredindo, é por meio do viver e trocar experiências que a gente vai progredindo e chegando a Ele. O querido Mauro fala aqui, nos lembra, Mahatma Gandhi, que com Satyagraha conseguiu a independência da Índia, a não violência, é verdade. Sua vida foi um exemplo de caridade que jamais ficará anônimo. É verdade. A gente teve também, né, Mandela, que ficou durante 27 anos preso, e ao sair, ele não estava ferido. Os outros queriam que se vingar dos brancos, né, dos seus senhores, dos seus donos, mas ele disse que não, porque se fizessem da mesma forma que eles fizeram, eles estavam só se igualando. Então, a gente tem espíritos realmente iluminados. Chico sempre falava que o que ele mais pedia, ele podia até ser magoado, ser ferido, mas ele ficaria muito triste se ele ferisse ou magoasse alguém. Ferir no sentido assim de ferir os sentimentos. Então, olha a beleza desse evangelho de hoje. A profundidade, e com palavras simples, esse guia, né, protetor, procura nos proteger, procura nos amparar, procura nos ajudar nessa caminhada na seara do bem. E há muitas oportunidades de fazer o bem, seja se engajando em trabalhos voluntários, mas muitas vezes você consegue fazer esse bem, essa caridade, seja ela até moral, com uma pessoa dentro de casa.
com uma pessoa no seu trabalho, com uma pessoa que você não gosta, orando por ela, mesmo que você não tenha condições de se aproximar, mas ore por ela, ore, peça perdão. Sim, nós precisamos fazer isso, precisamos ter essa consciência, precisamos ter essa compreensão. E aí eu gostaria, como ele trouxe aqui, ele abordou sempre a ingratidão como sendo um instrumento para fazer com que eu acredite nesse trabalho do bem. A ingratidão como instrumento para que eu progrida, para que eu não desista, para que eu compreenda o outro, para que eu compreenda que o outro naquele momento está naquela condição, mas no futuro poderá compreender, ter a dimensão total de quanto ele foi ajudado, de quanto ele foi beneficiado, e desta forma ele vai ser grato a mim lá na frente. Que a ingratidão muitas vezes traz a gratidão porque você começa a plantar sementes e se relacionar, e nesse relacionamento é ajudado. Não me esqueço de um depoimento de uma colega lá do JEP que fazia um trabalho voluntário lá na beira-mar, né? Toda noite eles tinham um evangelho e davam sopa, e aí eles tinham as equipes, para cada dia ficar uma equipe. E ela disse que um dia ela já estava num trabalho persistente, né? E quando ela foi pegar o carro dela, o carro estava um pouco distante num lugar escuro. Ela, claro, estava com receio, né, de assalto, né, de ataque. Ela estava só. E quando ela viu uma pessoa se aproximar para pedir um trocado, aí a pessoa viu que ela estava receosa e disse: calma, não precisa ficar com medo, eu sei quem você é. Você me ajuda e eu estou aqui para lhe ajudar. Então olha que interessante, né? Uma pessoa numa condição pior, eles são moradores de rua e ali recebiam o evangelho e depois a sopa, ele pôde ajudá-la, trazendo a segurança, trazendo o conforto para um momento em que ela não estava se sentindo segura devido à pouca luz do ambiente, à distância das pessoas. Ela ficou com receio de ser assaltada ou de acontecer outro tipo de coisa, né? Um sequestro, às vezes um estupro. E aquela pessoa a quem ela ajudou, a retribuiu ajudando também. E reconhecendo nela uma pessoa valorosa que fazia o bem, não importando a quem. A Girlene fala assim: a prece pelo outro é uma poderosa caridade. É verdade. A Vanessa também fala assim: impressionante como o bem que fazemos nos retorna. E retorna mesmo. Muitas vezes pelas mãos daquele que ajudamos. Mas de uma forma natural, sem você precisar cobrar, sem você precisar pedir. Ou às vezes vem de outros mecanismos, né? Deus está sempre retribuindo o bem que fazemos. Nós somos os primeiros a nos beneficiarmos, porque nós nos melhoramos, tá certo? E aí eu gostaria, para terminar, de ler a mensagem que foi lida no início, como harmonização. Eu busco sempre pesquisar mensagens que eu julgo relacionadas à temática. Como nós falamos sobre a ingratidão, nós falamos sobre benefícios pagos com a ingratidão. Como nós podemos ser beneficiados, mesmo sendo pago pela ingratidão. Então a mensagem de hoje, aqueles que não ouviram no início, e até os que ouviram, eu procuro repetir, não para aquele que não ouviu ouvir e você ouvir de novo, não. Mas porque a mensagem, depois do comentário do Evangelho, vai fazer mais sentido. Vai ter um outro significado. Vai ter mais profundidade. A Vanessa fala... já falei. Então, nosso querido Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na psicografia do Chico, é a mensagem número 82, cujo título é Sem Desfalecimento. Emmanuel traz uma mensagem inicial de Paulo, que está em Gálatas, onde Paulo fala o seguinte: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E aí nos fala Emmanuel sobre isso. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual, ou seja, interessante, né? A singularidade, assim, são específicas, são diferentes. E aí ele vai trazer algumas dessas peculiaridades, algumas dessas singularidades. Ele diz assim: hoje creem, amanhã descreem desse serviço espiritual. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto,
Por que alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança penetrando o caminho largo da negação. Inicia uma prática do bem, mas, se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclama a falência dos propósitos de bem fazer. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. Olha que legal! O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O bem nos faz bem. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita e nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido todavia de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimentos. Que linda mensagem também. E a Vanessa fala assim, após o Evangelho a leitura se transforma, tem outra perspectiva. E eu percebo isso, Vanessa, por isso que eu tenho insistido. Eu faço a leitura inicial porque é um primeiro gole, né, dessa fonte. Depois vem o Evangelho, onde a gente busca explorar com mais detalhe, com mais minúcia, explorar expandindo, né, além do que está escrito nele, exemplificando, e depois fazer uma releitura, ou seja, continuar bebendo desta fonte. Com isso, realmente, Vanessa, eu tenho percebido, para mim tem sido muito útil, e você está trazendo o quanto tem sido útil para você. E esse é o propósito, não trazer uma mensagem ao acaso, mas sim alguma mensagem, e a gente procura ler algumas, ler várias, e tenta sentir qual é aquela que seja mais coerente com o Evangelho da noite. A Vanessa fala assim, muito bom, Aníbal, e é exatamente assim. Ficamos muito felizes, viu? É muito rico, é muito gostoso, né? Que a gente possa aproveitar esses evangelhos. E eu fico muito feliz com a colaboração, a contribuição de cada um. Pati fala assim, abraços, Aníbal, sou filha da Bárbara do GEP. Ah, que coisa boa, eu estou querendo fazer trabalho voluntário lá. Se quiser, se você puder, no próximo sábado, nós temos a montagem das cestas básicas, né? Teve no último sábado, dia 23, e no dia 30 teremos a continuidade, o complemento, são em torno de 500 cestas. E no sábado, pela manhã, lá no galpão da Água Fria, lá no estacionamento, lá no fundo do estacionamento, viu, Paty? Mande um abraço para sua mãe, né, para a Bárbara. E lá atrás fica o... E várias pessoas se engajam, se juntam para montar as cestas. É um momento muito rico, muito gostoso. Vanessa fala assim, aprendemos muito e principalmente tentamos pôr em prática. É o mais importante. Ah, ótimo, Paty, perfeito, vai adorar, você vai adorar sim. Mande um abraço para ela. Um grande abraço. Meus irmãos, se alguém quiser perguntar algo, trazer algo, contribuir, temos ainda alguns minutos antes da nossa prece final. E lembrando que sempre durante a prece a gente pede o passe, né, o passe espiritual, e também solicitamos a fluidificação da água. Então, se você deixou aí seu copo, a sua garrafinha com água, ou outro recipiente maior, a gente pede também que a espiritualidade amiga fluidifique a água, como acontece no ATE. Aqui está sendo uma extensão do ATE. Para aqueles que não podem voltar, não voltaram, moram em outras cidades, né? Lembrando que toda quarta e quinta está acontecendo o ATE. Tanto no GEP da Água Fria como no GEP da Piedade. E acontece às quartas e quintas-feiras, não é quarta ou quinta, é quarta e quinta, tanto às 8 da manhã como às 8 da noite. O GEP, inclusive, nesse mês estava fazendo o curso, está próximo de terminar, o curso do ATE para mais trabalhadores, porque muitas pessoas com a pandemia procuraram o GEP, muita gente por ficar trancado em casa, né, sentiu-se muito solitário, sentiu-se mais fragilizado, aumentou às vezes o nível de ansiedade,
aumentou a angústia, às vezes a depressão. Outros perderam familiares e não estão podendo lidar com essa perda de um ente querido, e aí o ATE nos ajuda muito, tá bom? Então o ATE é útil. Amanhã tem palestra pública no GEP da Piedade, no GEP da Água Fria, certo? Presenciais. A Vanessa Kelly fala assim: queria agradecer este momento de muita luz e profundas reflexões. Ficamos felizes, muito felizes, e é o que mais pedimos, a espiritualidade amiga, que nos instrua, que nos intua, que a gente faça a nossa parte. Mas a gente precisa, para trazer profundidade, precisa muito desse amparo espiritual, muito desse apoio e dessa assistência. Ficamos felizes. Vamos à nossa prece final? Podemos? Ou há mais alguém que deseja trazer alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida? 20 segundos de silêncio para ver se há mais alguma participação. Senão a gente parte para a prece. E lembrando que nas quartas-feiras está a Carolinha. Aqui e acolá a gente troca. Por exemplo, acho que na semana de 16 e 17, não sei se é quarta e quinta, eu ficarei no lugar dela e assumirei o meu, a quarta e a quinta, porque ela vai estar com uma apresentação da peça dela do Teatro Transcendental, além da Semana do Teatro, nesses 2 dias, né? E ela, como diretora e atriz, ela pediu para eu ficar. Então vai ter, nessa semana, acho que é 16 e 17, eu ficarei na quarta e ficarei na quinta. Mas a Carolina é uma pessoa maravilhosa também. Muito, muito abençoada. Então, meus irmãos, agradeço, né, aqueles que desejarem fechar os olhos. Hoje a gente encerra o capítulo 13, porque eu já vi que a Caroline ontem já iniciou o capítulo 14, né? Então acredito, eu não sei se na próxima semana, porque eu não sei da programação antecipadamente. Se ainda há mais uma mensagem no capítulo 13, eu não sei se eu terei a oportunidade de explorá-la ou se eu já entrarei no capítulo 14. A Mary fala assim: Aníbal, espero que continue as lives, mesmo quando tudo isso passar, porque as minhas quartas e quintas são maravilhosas. Só gratidão a vocês e ao Jeff. Sou de João Pessoa, que coisa boa. E realmente é legal porque a gente consegue atender pessoas de outros estados, mas também de Fortaleza. Nós temos colegas que assistem depois, porque muitas vezes está fazendo no ATE, na quarta e na quinta, e não pode, no mesmo horário da live do Evangelho. E aí, como fica gravada no YouTube, no Instagram, ela depois assiste, né? Então, é muito gostoso. E eu sempre leio porque esses comentários de vocês não ficam registrados por escrito. Então, eu leio para poder falar. Poderá, para aqueles que estão assistindo ao vivo, poderá parecer redundante, mas para o que fica armazenado, gravado, tanto no YouTube como no Instagram, essas observações escritas, tão carinhosamente, não ficam registradas. Então vamos à nossa prece. Aqueles que desejarem fechar os olhos, possamos orar, primeiro agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus, a Kardec, a esse Espírito protetor da noite de hoje, toda a pleiade de espíritos que dão suporte, que dão amparo, assistência, que nos preparam para a live, que preparam também a vocês para ficarem mais receptivos, mais acolhedores, né? Que a gente possa agradecer. Possamos também dirigir a nossa atenção, ao nosso pensamento, para aqueles que estão precisando de amparo, precisando de assistência, precisando de uma palavra amiga, de um olhar, de uma escuta, de um bem material, de um cuidado, de um tratamento, que possam estar, às vezes, dentro de nossa casa, às vezes em nosso trabalho, em nosso local de estudo, na rua, no convívio, em nossa família, né? Ou que estão nesse momento morando na rua sem teto, para aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, para aqueles que partiram. Cada um de nós possamos direcionar e dirigir o nosso pensamento. Silenciarei um pouco para que você faça com as suas palavras esse direcionamento e o seu pedido, a sua rogativa ou o seu agradecimento em direção a esses irmãos. Oremos para que nunca percamos a esperança, que recebamos o consolo, o conforto, que recebamos o ânimo e a força que necessitamos.
para dar continuidade em nossa caminhada. Trazer o ânimo, a fé, a esperança. E assim, Mestre, pedimos que a espiritualidade amiga derrame sobre cada um de nós em nossos lares o teu bálsamo, a tua palavra, o teu conforto, que o passe possa ser distribuído por esses irmãos aqui presentes aos lares que nos assistem neste momento. Novamente silencio-me para que a ação desses amigos espirituais se faça presente conforme a necessidade de cada um dos assistidos, inclusive a mim. Agradecemos pelo passe recebido e rogamos à espiritualidade amiga que ainda mais uma vez possa fluidificar a água para aqueles que assim o desejarem. Fluidifique essa água, alimentando-a com remédios espirituais, com medicamentos espirituais, conforme a necessidade e o merecimento de cada um. Mestre Jesus, Mestre Kardec, agradecemos por essa noite e rogamos que possamos nos encontrar na próxima semana. Tenhamos todos uma semana, um resto de semana abençoado. Que assim seja.